Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. E conforme eu havia falado para vocês, nós vamos começar com a parte de hidrostática. Tudo bem? Só que inicialmente, antes de nós começarmos com a análise em si da estática dos fluidos, nós inicialmente vamos apresentar os conceitos de pressão e densidade, Lembrando que tudo que nós falarmos aqui já foram abordados em sala de aula, tá? Em seguida nós vamos estudar os líquidos em equilíbrio, tudo bem? Analisando a pressão que eles exercem, tá certo? E a força com que eles atuam sobre os corpos sólidos que neles estarão imersos, tudo bem? Então, inicialmente, nós vamos começar a nossa primeira grandeza, que nós vamos estudar, que vai ser a pressão. Vamos lá? Então, aqui nós temos nossa primeira grandeza. Tá certo? Pressão. Tudo bem? O que nós podemos falar, de início sobre a pressão? Os exemplos que eu vou citar aqui foram aqueles utilizados em sala de aula, Se você considerar, digamos, você pega uma caneta, Você sabe que a caneta, vamos dizer aqui, Uma caneta, ela tem essas duas pontas, Faz de conta isso aqui é uma caneta, tá certo? Ou um lápis, Tanto faz. Tudo bem? Ela tem essa ponta aqui e essa ponta aqui. Meu lápis, minha caneta. Tudo bem? Se você pressionar os dedos nessa caneta, você vai sentir um incômodo, no dedo que tiver em contato com a extremidade, que tem uma área menor, Ou seja, faz de conta que você vai com uma mão, vai fazer uma pressão nessa caneta, e essa área que eu estou achurando aqui é a minha área menor. E essa aqui é a minha área menor. Você sentirá uma pressão maior nessa região. Tudo bem? Então, nós dizemos que desse lado aí foi justamente o lado onde a pressão ela é maior, tá? O que seria a pressão? A pressão é uma grandeza que vai se relacionar com força e área, tá? A grandeza, pressão, ela é dada pela relação entre a intensidade da força, Vou usar esse espaço aqui, a intensidade da força, que atua perpendicularmente, e a área, em que essa força atua, ou seja, em relação à área em que ela se distribui. Essa grandeza aqui, ela é denominada de pressão. Vou chamar de equação 1. Tudo bem? Certo? Então, se nós tivermos uma força, dando um exemplo, vou fazer uma superfície, vou usar uma outra situação. Vamos ver aqui exemplo. Eu vou usar esse cinza aqui, Imagina que você tem um plano, Uma superfície, tá certo? Isso aqui é um plano, tá? E nós vamos ter vou chamar de um plano delta, tá? E a gente tem uma força cujo módulo
seja de 10 newtons, tudo bem? Se ele estiver distribuída perpendicularmente a uma área de, vamos chutar aqui, né? 0,4 metros quadrados. Lembrando que as nossas unidades em nossas avaliações são sempre no sistema internacional, né? Então já está tudo no SI aqui. Se ela for distribuída numa área de 4 vezes 10 a menos 1 metro quadrado, né, nós vamos ter uma pressão de 25 newtons, 25 newtons por metro quadrado. Tudo bem? É claro que 25 newton metro menos 2, né? 25 newton a cada metro quadrado. Ou seja, distribuindo, né, essa mesma força numa área de apenas 0,2 metro quadrado, se a gente diminuísse essa área, né, a pressão seria de 10, né, 10 dividido por essa área, 50 newton por metro quadrado. Então a gente pode dizer que a mesma força que eu estou aplicando, né, a força não vai mudar, a força não muda, estou aplicando a mesma força, tudo bem, mesmo módulo de força. O que eu estou variando são áreas, né? A área do primeiro exemplo, a área do segundo exemplo, a área do enésimo exemplo, etc. Tudo bem? Então, a gente observa que a mesma força ela vai exercer maior pressão ou menor pressão de acordo com a área. Tá certo? Tudo bem? Outra coisa, deixa eu apagar tudo isso aqui. Nós sempre damos ênfase, né, a quais as unidades, as nossas grandezas são expressas, né? Então, ó, se pressão é a força sobre a área, né? É só começar a aula aí, esses barulhos. Então, a nossa unidade será qual unidade de força? Newton. Qual unidade de área? Metro quadrado. Então, nós temos que a pressão no SI ela é dada em newton por metro quadrado, ok? Onde 1 newton por metro quadrado, 1 newton por metro quadrado é igual a 1 pascal, tá certo? 1 newton por metro quadrado é igual a 1 pascal. Às vezes nós também usamos o Dina por centímetro quadrado, né? Ou Bária, tá bom? Vale frisar que a relação entre o Pascal e esse Bária é o seguinte: nós temos que 1 Pascal é igual a 10 Bárias. Tá? Tudo bem? Vez ou outra, essa unidade aí pode aparecer. Tá? Esse B aí, né, nós lemos como Bária, tá certo? Esse B aqui, né, é lido como Bária. Tudo bem? Outra coisa que nós temos que saber é que os aparelhos que medem pressão são denominados manômetros. Tá certo? Agora, vamos para a segunda grandeza que nós vamos analisar, denominada massa específica, né, ou densidade. Que nós vamos continuar. Vou dividir essa aula em 3 a 4 vídeos, tudo bem? Acho que parou, né? Tá menos. Bom, pessoal, prosseguindo, vocês desculpem os barulhos, né? Paramos em pressão e agora nós vamos para o conceito de densidade e massa específica, tudo bem? Inicialmente, considere uma amostra de uma certa substância cuja massa seja
m. Tudo bem? E cujo volume seja V. A gente vai definir a massa específica, né, da substância em relação, né, pela seguinte relação, tá? A massa específica, Rho m por V. Tudo bem? Vou chamar de equação 2. Agora, se a gente considerar um corpo homogêneo, né, de massa m e volume V, meu corpo homogêneo, faz de conta isso aqui é o meu corpo homogêneo, ele tem massa m, ele tem volume V. A densidade desse corpo é dada pela relação O m por V. Eu não vou nem numerar, tá? Vou chamar de 2A. Tudo bem? Agora, se o corpo ele for, conforme nós falamos em sala, né? Se ele for maciço, se ele for homogêneo, tudo bem? A densidade coincide com a sua massa específica, né? Ou seja, a massa específica e a densidade vão coincidir, certo? Vão coincidir, tudo bem? Por exemplo, se a gente tiver, deixa eu apagar isso aqui, um exemplo, se nós tivermos um cubo maciço, né? Deixa eu ver só para ilustrar, vamos dizer aqui que a gente tem um cubo maciço, faz de conta isso aqui é o meu cubo improvisado, tá? Aresta, né? Se meu cubo maciço, ele é maciço, ele é homogêneo, tá? E ele seja de alumínio, e a massa específica do alumínio, conforme valores tabelados, é 2,7, né, gramas a cada centímetros cúbicos. Tá? Tá certo? Nós temos aí o cubo maciço e homogêneo, a massa específica é dele. Né? Então a densidade dele, a densidade desse meu cubo, será 2,7 grama por centímetro cúbico, né? Conforme eu falei anteriormente. Agora, se o cubo de alumínio for oco, né? Se ele tiver uma parte oca, aqui ele tiver um volume que eu vou chamar de volume da parte oca, então a densidade deverá ser menor, né? A densidade vai ser menor que a minha massa específica, tá certo? A gente pode dizer que se o cubo for oco, a densidade dele será menor que esse 2,7 que eu coloquei aqui em cima, tá? Ou seja, ele é menor que a massa específica do alumínio. Então, para os líquidos considerados sempre homogêneos, se nós tivermos líquidos, né? E esses líquidos homogêneos, não é necessário fazer a distinção entre a densidade e a massa específica, né? A gente já falou isso em nossas aulas, tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui. Agora, quais as unidades de densidade, quais as unidades de massa específica que são utilizadas, né? Densidade e massa específica devem ser unidades expressas em função da massa e em função do volume, tá? Então, a unidade no SI, conforme nós vimos em sala, vai ser quilograma por metro cúbico, tudo bem? Não esquecer isso aí, certo?
Outra unidade que também aparece muito, outras unidades usuais, vou colocar aqui do lado, tá? O grama por centímetro cúbico, o quilograma por litro, por exemplo, né? A densidade da água, né, conforme nós vimos em sala, né, eu coloquei para vocês tanto da água quanto do mercúrio. A densidade da água é uma temperatura de 4 graus Celsius. Tudo bem? Nós teremos que será 1 grama por centímetro cúbico. No SI, essa unidade vai ficar a densidade da água 1000 quilogramas a cada metro cúbico. Tudo bem? Certo? Então, pessoal, no momento é isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula com a outra parte de hidrostática. Até mais. Tchau, tchau.